Perun pergunta para Maíse como ele está, se essa forma agrada mais ela. Enquanto isso, Shen fala para Izu que não encontrou Maíse, e que só existe um soldado perto do pântano. Izu Lancel pensa: sem a Maíse não faz sentido manter esse mundo. Esse mundo vai acabar quando a história chegar no final, então ele acha melhor acabar com tudo logo e reiniciar tudo outra vez. Mas ele não sabe como a chegada da Maíse do outro mundo poderia afetar a história. Ele resolve que a segurança dela vem em primeiro lugar. Izu lembra que Perun fez uma barreira, e Maíse poderia ter quebrado essa barreira e entrado no território dele. Nessa hora ele encontra aquele gato. O gato pergunta para onde o Lorde estava indo. Izu pergunta para Lilith o que ela estava fazendo ali, e se foi ela quem fez alguma coisa com Maíse. Lilith diz que não fez nada com a rainha, que só apenas assistiu tudo. Ele pergunta se as três irmãs pediu para ela ficar de olho nele. Lilith diz que as três irmãs Moirai estão sempre ansiosas pelo destino do Lorde. Enquanto Izu falava para Lilith calar a boca, Lilith dizia que ele sabia mais que ninguém neste mundo, que o destino não tem como ser alterado. Enquanto isso, Perun mostrava a nova casa de Maíse. Ele vira para ela e pergunta se ela não estava gostando. Maíse fala que a mansão é muito bonita, mas ele fala que a expressão dela dizia outra coisa. Perun pediu para ela juntar as mãos, e usando magia ele fez uma grande pedra de rubi. Ao ver aquele rubi, ela pensou que tinha as cores dos olhos do seu marido. Perun fala que ela poderia ficar com o rubi e tudo o que tem no castelo, que é apenas para ela fazer a mesma expressão que tinha feito ao pegar no rubi. Maíse começa a fazer várias expressões no rosto perguntando qual seria a expressão, e nenhuma delas era a expressão de antes. Ela pensa que tanto faz a expressão, e pensa em mandar apenas um sorriso para ele. Perun ficou até animado com o sorriso dela, mas de repente houve um tremor e Perun segura em Maíse para proteger ela. Perun disse que era outro intruso. Nessa hora Maíse pensou que talvez teria sido seu marido. Ele solta ela e vai procurar o intruso. Maíse fala que ela não é burra o suficiente para ficar parada. Enquanto Maíse andava pelos corredores, ela acaba encontrando o gato, que na verdade é a Lilith. Até que Maíse escuta Benzel chamar ela de Senhora Lancel. Ele pergunta o que ela fazia ali. Maíse fala que foi sequestrada pelo monstro do pântano. Ele puxa a espada e pede para ela não mentir, pois o dono do pântano odeia seres humanos, e que se ele quisesse, o monstro teria matado ela de imediato, pois ele não teria motivos para ele trazer ela com ele. E era muito estranho ela estar em uma área tão perigosa em primeiro lugar, e que chamou os amigos dele. E será melhor se ela não tentar fazer nada desapropriado. Maíse pergunta o que ela precisa fazer para ele acreditar nela. Benzel fala que ela poderia começar abaixando a arma que estava nas mãos dela, e depois colocar as mãos para frente. Maíse pergunta se é o suficiente, e se ele sentiu alguma coisa. Ele faz uma cara de bobo e pergunta se era para ele sentir alguma coisa. Benzel abaixa a cabeça e pede desculpas, e diz que no final ela é apenas uma pessoa normal. Ele pergunta o que é aquele bracelete. Maíse responde que o bracelete é feito com água benta para repelir demônios. Benzel pede desculpas e diz que não encontrou a família Lancel na lista da realeza oficial. Ele não teve escolha a não ser duvidar dela. Maíse fala que é impossível, e quando eles voltarem, ela mostrará a sua identificação. Benzel diz que o medidor do mago não estava quebrado. Aquela hora ele mentiu porque estava suspeitando de Maíse. Na verdade, o medidor do mago apenas responde a demônios e não a mana. E que naquela hora o medidor não estava quebrado. Maíse diz que o marido dela não é um demônio, e que apenas apontou um pouco para ele naquela hora. Mas Maíse parou e pensou que o medidor parou de apontar para seu marido assim que ele tocou na bússola. Maíse arregala os olhos ao lembrar que Izu dizia que não queria esconder mais nada dela, mesmo que ela odiasse ele. Maíse se pergunta por que ele disse aquilo várias vezes para ela. O que ele estava querendo dizer? Maíse fala que quando estiver com o marido dela, ela pode provar que os dois estão bem. Nessa hora Benzel e Maíse percebem que mais alguém invadiu o local. Izu fala que não sabia que Perun se tornaria um cão que não conhece o seu dono, e diz que vai refrescar a memória dele. Izu pergunta para Perun aonde está Maíse, a esposa dele. Perun pergunta quem é essa Maíse, e se ele é casado. Por que estaria procurando pela rainha no território dele? Izu pede para ele entregar a garota humana que entrou no território dele. Perun confirma que a garota humana está com ele, mas pergunta por que o Lorde está atrás dela. Izu fala que já tinha falado antes que estava procurando pela sua esposa, ou por acaso a cabeça dele também era feito de água do pântano. Finalmente caiu a ficha de Perun. Ele diz que realmente tinha sentido um cheiro familiar nela, mas mesmo assim Perun pediu para ficar com Maíse, já que ele tem várias humanas ao redor dele. Izu, com sangue nos olhos, pede por favor para ele devolver Maíse.
De repente, quando ninguém esperava, a cabeça de Perum apareceu voando até cair nos pés de Maíse e Benzel. Maíse deu um grito, e ao lado do corpo ainda em pé de Perum, Izu ouviu a voz de Maíse, e desceu correndo as escadas em direção à sua esposa. Izu Lancel abraça Maíse. Ela pergunta se ele não se machucou, e se ele tinha matado aquele monstro. Izu responde que está bem, e pergunta se foi Benzel quem ajudou Maíse. Ele pede para Benzel se ele pode cuidar do resto para ele. Benzel pergunta para Izu se foi ele quem tinha lutado contra o monstro do pântano. Izu responde que sim, mesmo as habilidades dele deixando a desejar. Quando Izu vai pegar na mão de Maíse, o bracelete dela feito com água benta reagiu. Maíse olha para a mão do seu marido, e fica espantada em ver que o bracelete funcionou nele. Ela percebeu que fez um ferimento, mas que na mesma hora curou. Ela ficou na dúvida se a cura foi magia. Maíse dá um passo para trás e pergunta: Izu Lancel, quem é você? Enquanto isso, ela se perguntava se ele era um demônio igual ao Perum, que se transformou em humano para enganar ela, e que todo esse tempo ele tinha enganado ela. Maíse fica na dúvida se deveria ir com Benzel e deixar Izu para trás. Ela acredita que a coisa certa é ir com Benzel, mas Maíse lembra que ele acreditou nela quando ela disse que não era a verdadeira Maíse. Izu protegeu ela do seu ex-noivo no dia do seu casamento. Ele sempre esteve ao lado dela. E só porque ele é um demônio de um livro, não muda o que ela sentiu e viu até agora. E depois de pensar muito, Maíse resolveu que ela precisa ser aliada dele nesse momento. Quebrando seu bracelete sagrado, Maíse chama o Lorde Demônio Izu Lancel para voltarem juntos para casa. Sentada em sua cama, Maíse olha para Izu. Ela pergunta se ele realmente é um demônio, e se ele ama ela na mesma proporção que ela ama ele. Ele fica confuso e fala por que aquela pergunta tão de repente, se ela já sabe que ele é o Lorde Demônio. Maíse fica em silêncio, e depois fala para Izu: acho que eu ouvi você dizer que você é o Lorde Demônio. Acho que estou ouvindo coisas. Izu pergunta se ela já não sabia que ele era o Lorde Demônio. E Maíse, com o rosto roxo, diz que não se lembra de ter ouvido isso antes dele ou de outra pessoa. Maíse fala que o ex dela era um soldado, e seu atual marido é o Lorde Demônio, e que a vida dela estava arruinada. Ela fala que seria melhor dar um tempo entre os dois, mas Izu fala para ela que não queria se separar de Maíse. Ela olha para ele e percebe que seu marido está tão desesperado quanto ela, e que está aliviada que os sentimentos dele não eram falsos. Maíse diz que tem muitas coisas que ela gostaria de perguntar, e que honestamente é incomum uma mulher humana se casar com o Lorde Demônio. Ele fala que apesar dele ter mentido para ela, ele não se sentia culpado de nada, porque afinal humanos e demônios são diferentes desde o seu nascimento, e que talvez nunca sejam capazes de compreender um ao outro. Ele resolve que vai contar para Maíse que ela não é uma oficial do governo real, mesmo que ela venha odiar ele ou amaldiçoar sua existência, que não é para ela pedir o divórcio. Ela pergunta o que exatamente ele está querendo dizer. Ele fala que ela não é uma oficial do governo real, e Maíse pensa que tudo era muito estranho desde o começo, inclusive que as questões que ele ensinou a ela foi as que caíram no teste de admissão. Maíse, revoltada, pergunta para Izu o que ele ganhou ao ridicularizar todo o esforço dela. Ele fala que conseguiu o amor dela. Quando ele chama pelo nome dela, Maíse pede para ele não chamar ela pelo seu nome. Ele pede desculpas e diz que é tudo o que tem para dizer. Maíse fala que não tem problema se ele é o Lorde Demônio. E chorando e tremendo, Maíse diz que isso foi demais, e que não tem certeza se pode continuar amando Izu Lancel. Ela pediu um tempo para que os dois possam refletir, que ela precisaria de mais tempo para entender a relação. Izu fala para Maíse que ele não irá esconder mais nada dela, e promete que vai se esforçar, que é apenas para ela não deixar ele. Maíse diz que pode levar um tempo, mas que confia na relação deles, e é por isso que ela gostaria de um tempo para pensar em tudo o que aconteceu. Maíse foi para a casa de Riley para pensar sobre seu relacionamento. Deitada na cama, ela pensava que a relação ficaria mais forte depois da viagem, mas tudo foi para o outro lado, e que o evento principal desta novel é a luta do Lorde Demônio contra o Soldado Real, e que o Lorde Demônio não poderia perder caso houvesse uma guerra. Embaixo da coberta, Maíse reclamava que se existisse um Deus nesse mundo, certamente ele deve ter algum rancor contra ela. E Riley pergunta para Maíse o que está acontecendo. Maíse fala que estava apenas pensando em algo. Riley diz que é bom pensar, porém Maíse estava estranha naquele momento. Maíse pergunta para Riley até que ponto ela aguenta uma mentira em um relacionamento. Riley pergunta se ele traiu ela com outro, porque ele tem um rosto bonito. Maíse diz que o assunto é sério, e que ele não traiu ela com outra. Riley fala que Maíse é generosa com os outros, inclusive que ela foi generosa com ela, mesmo sabendo da relação entre ela e seu ex-noivo.
e que ela às vezes precisa ser generosa consigo mesma, e parar de fingir que está tudo bem, e que não tem problema em ficar triste, pois existem muitos homens no mundo e Maisie é uma pessoa maravilhosa. Nesse momento Maisie caiu em lágrimas igual a uma criança. Depois que ela parou de chorar, Riley pergunta se Maisie estava mais tranquila. Ela fala que o choro ajudou ela a clarear sua cabeça. Riley pergunta o que ela vai fazer agora. Maisie diz que irá voltar e conversar com seu marido. Maisie diz que está muito feliz de ter feito amizade com ela. Riley diz que daquele jeito ficava envergonhada, e que ela teria resolvido as coisas mesmo sem a ajuda dela. Riley diz que o chá que Maisie está tomando foi o marido dela quem trouxe, e que ele pediu humildemente para que ela cuidasse de Maisie. Olhando para o chá, ela pensa que mesmo ele mentindo para ela, ele estava disposto a assumir a responsabilidade pelos seus atos. E para superar tudo isso, eles precisam ter uma conversa honesta. Enquanto isso, no palácio do Lorde Demônio, Perun estava jogado no chão descansando um pouco para se recuperar. Cruzio pergunta se os humanos entraram no território dele. Perun diz que primeiro entrou um soldado sem permissão, e saiu correndo dizendo que iria voltar mais forte. Enquanto isso, Perun dizia para ele não voltar, e que recebeu ordens do Lorde Zu para deixar os humanos vivos, mas que depois ele voltou com um grupo, e que entre eles estava um soldado que deu medo nele. E se ele tivesse ficado lá, as coisas ficariam perigosas. E se esse soldado treinasse muito, ele seria capaz de lutar com o Lorde Demônio. Cruzio fica em choque e pergunta: como ele pode dizer tantas besteiras contra o Lorde Zu? O soldado era apenas um humano. Perun fala que a sua majestade Maisie também é humana. Cruzio diz que ela é uma pessoa diferente dos outros. Perun reclama que Cruzio estava atrapalhando a vista dele, e mandou ele voando para o domo de vidro do palácio. Cruzio chama a atenção de Perun, dizendo que não pode usar poderes de maneira descuidada dentro do palácio do Lorde Demônio. Perun fala que o céu noturno se parece com o Lorde Demônio, e Cruzio completa dizendo que o status do Lorde é maior que o grande céu noturno, e que ao lado do Lorde Zulancel, sua majestade Maisie, estará guiando os demônios para o futuro. E Perun aproveita que Cruzio falou no nome de Maisie, e pergunta onde ela está, pois ele veio ver ela. Perun fica sabendo que os dois estão brigados no momento. Ele pergunta se pode ter Maisie como sua rainha, já que os dois estão brigados. Cruzio fala que ela não é algo que ele possa sonhar em ter, e que é para ele servir Maisie e ser respeitoso com os dois. Perun diz que de agora em diante, ele servirá a rainha Maisie Lancel, e vai embora deixando Cruzio preso no teto do palácio. Maisie voltou para sua casa achando que seu marido estava lá. Ela senta no sofá e relaxa um pouco. Maisie escuta alguém na porta. Ela pensa que estava falando no diabo agora mesmo, mas quando ela abre a porta fica surpresa com uma visita inesperada. Eram os soldados reais perguntando se ela é a Maisie, enquanto ela tentava fechar a porta na cara deles. Maisie dizia que eles tinham errado de pessoa, mas o soldado, mostrando um retrato falado de Maisie, diz que ela definitivamente é a Maisie. Maisie desiste e fala que ela é a pessoa que eles procuram e pergunta se aconteceu alguma coisa. O soldado pede desculpas para ela, e todos os soldados começam a revirar a casa, e Maisie pergunta o que eles estão fazendo. Ele diz que sente muito, mas que apenas estão tentando manter a segurança dela. Maisie reclama que eles aparecem sem nenhum aviso. Reviram a casa dela toda, e ainda falam que é para ela ficar tranquila. Ele fala que está sabendo da situação dela. Maisie pergunta que situação seria essa. Ele vira para ela, e fala que a pessoa que ela acha que é seu marido, é na verdade um demônio, e que os demônios são criaturas astutas e enganam as pessoas facilmente. Maisie pensa que Benzel relatou para os soldados, que ela deveria ser uma mulher deplorável, e que foi enganada por um demônio malvado. Enquanto isso, os soldados diziam que não tinham encontrado nada na casa. Maisie fala para o senhor cavaleiro que seu marido não fez nada de ruim, e que ele estava enganado. O soldado pensa que a manipulação é maior do que ele imaginava. Ele pede desculpas e joga água benta no rosto de Maisie. Maisie fica muito brava e diz que não está sendo manipulada por nenhum demônio. E quando Maisie estava virada no Jiraiya pronta para partir para cima do cavaleiro, Perun apareceu por trás de Maisie e pergunta o que ela estava fazendo. Maisie pensa que ouviu a voz de alguém que ela não gostaria de ter escutado. Quando ela olha e vê Perun, ele pergunta se ela precisa de ajuda. Maisie grita: "O que você está fazendo aqui, seu monstro do pântano?"